Você acreditaria que esta morsa grotesca foi realmente feita por um homem de verdade? Suas presas foram talhadas a partir de ossos de tíbia humana. Sua pele foi costurada várias e várias vezes, mas apenas alguns dias antes, ele ainda era um homem comum. Um homem chamado Wallace e seu amigo Ted apresentavam um programa popular chamado The Nazi Party, onde zombavam de notícias bizarras e vídeos virais humilhantes. Um dos vídeos de que riam apresentava o menino Kill Bill, um garoto que acidentalmente cortou a própria perna com uma espada katana. Para capitalizar o burburinho, Wallace decidiu voar para o Canadá para entrevistar o menino Kill Bill. Mas quando chegou, soube que o garoto, incapaz de suportar o cyberbullying e o ridículo, havia tirado a própria vida. O Wallace sentiu-se frustrado por ter vindo até lá para nada. No banheiro do bar, ele encontrou por acaso um panfleto manuscrito na parede. O panfleto oferecia um quarto grátis em uma casa remota de um homem idoso chamado Howard, em troca de ouvir suas fascinantes histórias de vida. Wallace pensou que era material perfeito para um podcast, um velho marinheiro excêntrico com contos bizarros. Ele contatou Howard imediatamente e dirigiu até sua mansão isolada. Lá, Wallace conheceu Howard. Ele parecia amigável, mas só se locomovia em uma cadeira de rodas motorizada. Enquanto Wallace tomava o chá que Howard fez, ele admirava a casa luxuosa. Não podia acreditar que uma mansão daquelas existisse. No meio do nada, Howard contou que quando tinha 16 anos, trabalhando como cozinheiro em um navio, ele uma vez conheceu Hemingway e os dois beberam juntos como amigos. Wallace ficou fascinado e queria ouvir mais, mas Howard disse para ele olhar perto da lareira. A velha garrafa de vinho ainda estava lá. Foi então que Wallace notou um item decorativo estranho por perto. Um osso da parte íntima de uma morsa. Howard explicou sua obsessão por morsas, que vinha de um naufrágio em 1959, seu navio atingiu um iceberg, e minutos depois, todo o navio afundou com a tripulação. Apenas ele sobreviveu, agarrado a um boia salva-vidas até chegar a uma rocha. Faminto e congelando, ele foi salvo quando uma morsa apareceu e o aqueceu com seu corpo. Depois da história, Wallace sentiu tontura. Tentou beber mais chá, mas desmaiou subitamente. O chá havia sido dopado. Quando acordou, estava sentado em uma cadeira de rodas. Seu rosto parecia pálido. Um cobertor cobria seu corpo, e uma música suave, misturada com sons de raspagem, enchia o ar. Não muito longe, Howard estava polindo cuidadosamente um osso. Wallace aceitou a bebida que Howard lhe entregou, e Grog deu alguns goles. Howard disse que ele havia sido mordido na perna por uma aranha venenosa na noite anterior, e que por isso havia desmaiado. Wallace quis ligar para sua família, mas Howard disse que seu telefone estava quebrado. Embora acordado, a mente de Wallace estava confusa. Ele não tinha sensação na perna esquerda e até esqueceu o nome de Howard. Howard o avisou para se preparar para impedir que o veneno se espalhasse. Um médico havia realizado uma amputação de emergência. Wallace puxou o cobertor e viu que sua perna esquerda faltava. O choque o deixou lúcido por um momento. Se fizeram cirurgia, por que não estou em um hospital? Howard respondeu. Hospitais estão cheios de vírus. Aqui você se recuperará melhor. Wallace exigiu falar com o médico, mas Howard afirmou que o médico estava ocupado em seu plantão. Ele disse a Wallace para descansar. No jantar, Wallace finalmente percebeu a verdade. Nunca houve uma picada de aranha. Não havia médico. Howard, que parecia tão gentil, era na verdade um homem demente. Por estar amarrado à cadeira, Wallace só podia gritar de raiva. Howard não fingiu mais. Ele deu um tapa em Wallace e declarou que o transformaria em uma morsa humana. Wallace não apenas se pareceria com uma, mas agiria e viveria como uma também. Ouvindo isso, Wallace teve um colapso total. Ele gritou, desesperado, profundamente arrependido. Se ao menos tivesse ouvido sua namorada, Alai, e nunca tivesse vindo para o Canadá, nada disso teria acontecido. Mas o arrependimento era inútil agora. Enquanto isso, Alai estava com o coração partido, porque Wallace sempre se importava mais com o trabalho do que com ela. Por sorte, Ted estava lá para consolá-la sempre que ela estava triste. Naquela noite, Wallace ouviu o telefone tocar. Ele tentou atender, mas era tarde demais. Era Alai quem tinha ligado. Wallace ligou de volta rapidamente, mas a ligação não foi completada. Ele tentou ligar para Ted também, mas também falhou. O que Wallace não sabia era que as duas pessoas mais importantes para ele estavam secretamente tendo um caso. Sem alternativas, Wallace deixou uma mensagem dizendo que havia sido sequestrado e implorou que viessem resgatá-lo. Mas antes que pudesse terminar, Howard apareceu, o golpeou na cabeça com um bastão e sussurrou friamente.
Sua vida acabou. Se você quiser continuar vivendo, será uma morsa. Ou não será nada. Na manhã seguinte, Alai finalmente viu a mensagem de Wallace. Ela e Ted perceberam a gravidade do problema. Enquanto isso, o corpo de Wallace estava passando pela transformação insana de Howard. As paredes da sala de cirurgia estavam cobertas com plantas baixas da operação. Estava claro que Howard não havia agido por impulso. Ele estava planejando isso há muito tempo. Enquanto cortava e costurava o corpo de Wallace, Howard ficava falando sobre seu passado. Como esperado por trás de cada louco, geralmente há uma infância infeliz. Quando Howard tinha 10 anos, ele viu seus pais serem esfaqueados até a morte por ladrões. Pelos 5 anos seguintes, ele permaneceu em um orfanato, mas para economizar dinheiro, o governo transformou o orfanato em um asilo para doentes mentais. As crianças, que tinham sido perfeitamente normais, foram todas tratadas como lunáticas. Elas viviam uma vida cruel e desumana. As pessoas fechavam os olhos. Ninguém tentou resgatá-las. Aos 15 anos, Howard finalmente escapou daquele inferno. Ele embarcou em um navio para a América. Em seus olhos, as morsas, embora ferozes na aparência, eram leais e compassivas. Eram os humanos, os animais mais cruéis e insensíveis. Quando a história terminou, a cirurgia de estágio 1 de Wallace estava completa. Além de perder as 2 pernas, seus braços também haviam sido costurados ao seu corpo. Após várias outras rodadas de modificação, a aparência de Wallace foi totalmente transformada na de uma morsa. Howard até deu a ele o mesmo nome da morsa que uma vez salvou sua vida, Mr. Tusk. Como sua língua havia sido cortada, Wallace não podia mais falar. Ele só podia rugir histericamente. Howard o repreendeu para ficar quieto. Morsas reais não gritavam daquele jeito. Para ajudar Wallace a entender as morsas, Howard o forçava a assistir a vídeos de treinamento todos os dias. Mas isso não era suficiente. Para ser uma morsa verdadeira, ele também tinha que aprender a nadar. Antes que Wallace estivesse pronto, Howard acionou um interruptor. As correntes em suas pernas o arrastaram para a água. Afundando até o fundo, Wallace ficou horrorizado. Ele descobriu que não era a primeira vítima. Outros que haviam sido transformados já eram esqueletos subaquáticos. Enquanto isso, Alai e Ted ainda não conseguiam encontrar Wallace. Eles não tiveram escolha, a não ser relatar o caso à polícia local. O oficial ouviu a mensagem de Wallace, mas não acreditou plenamente. Ele pensou que poderia ser uma brincadeira. Ainda assim, após o pedido desesperado de Alai, a polícia concordou em emitir um alerta de pessoa desaparecida. Mas quando soube que as pernas de Wallace haviam sido cortadas, o oficial lembrou-se de algo. 2 dias antes, um homem lhes havia perguntado se alguma perna decepada havia sido encontrada. Ele disse que estava rastreando um serial killer. Ao saírem da delegacia, o oficial deu a Alai e Ted o número de telefone daquele homem. O homem de óculos escuros se chamava LaPointe. Ele havia trabalhado como policial por 20 anos, e agora era detetive particular. Na última década, LaPointe vinha perseguindo o elusivo monstro Howard, mas nunca teve sucesso. Agora Alai e Ted haviam encontrado exatamente o homem de que precisavam. Quando LaPointe ouviu que Wallace poderia estar nas mãos de Howard, ele ficou animado. Disse-lhes que Howard era responsável por 23 mortes. Seu método era sempre o mesmo. As pernas da vítima eram cortadas, seus braços costurados ao torso, suas línguas removidas e estranhas feridas eram deixadas em suas bocas. Sem exceção, fragmentos de ossos da perna humana eram encontrados dentro de suas cavidades orais. Ouvindo isso, Alai e Ted ficaram pasmos. 2 anos antes, LaPointe havia encontrado Howard de uma vez. Durante uma investigação de pessoa desaparecida, ele havia visitado a casa de Howard. Howard quase o convidou para entrar para tomar chá, mas naquela época, LaPointe não tinha ideia de que o velho aparentemente inofensivo era na verdade o assassino demente que ele estava caçando. Agora, LaPointe fez uma suposição ousada. Howard estava usando corpos humanos para construir abominações monstruosas. Ao mesmo tempo, Wallace estava passando por uma transformação aterrorizante, sem saber. Howard jogou-lhe um peixe. Wallace não queria comê-lo, mas estava faminto. No final, ele o comeu por desespero. Alai e os outros chegaram ao mercado onde Wallace uma vez havia comprado uma bebida. O caixa reconheceu Wallace imediatamente pela foto.
Felizmente, quando Wallace havia falado ao telefone com Howard, ele havia rabiscado o endereço da mansão no bloco de notas da loja. LaPointe esfregou a página com lápis e conseguiu recuperar a pista crucial. Quent, isso Howard estava pacientemente ensinando Wallace a nadar. Ele imaginava que a criatura diante dele era verdadeiramente o Mr. Tusk explicou que o lugar foi construído para se parecer com a caverna onde ele uma vez viveu com a morsa. Os olhos de Howard subitamente ficaram tristes. Depois de ser salvo pela morsa naquela época, ele enfrentou a fome. Para sobreviver, não teve escolha a não ser matar a morsa e comer sua carne crua. Por fim, uma equipe de resgate o encontrou. Mas a culpa por ter matado a morsa o assombrou pelo resto de sua vida. A partir daquele momento, ele desenvolveu a ideia de transformar humanos. Ele queria que Wallace vivesse no lugar de Mr. Tusk. Ally e Ted descobriram o carro de Wallace submerso na água. Então, deduziram que ele devia estar por perto. LaPointe entregou a Ally e Ted uma pequena pistola cada. Ele ficou com a arma maior. Howard vestiu uma roupa de morsa e forçou Wallace a lutar com ele. Naquela época, Mr. Tusk teve a chance de revidar, mas nunca machucou Howard. Agora Howard queria dar outra chance a Mr. Tusk. Wallace não teve escolha a não ser lutar contra ele. Com um vídeo de luta de morsas tocando ao fundo, toda a cena parecia assustadora e absurda. Ouvindo os gritos de Wallace, Ally e Ted correram em direção à mansão. A batalha ficou mais intensa. Howard disse a Wallace: "Se você quer viver de me matar, depois da minha morte, você passará o resto da sua vida como uma morsa." Entre a morte e o destino de ser uma morsa, Wallace não teve escolha, a não ser aceitar a última. Para forçá-lo a agir, Howard puxou um machado enorme de dentro de sua fantasia. Wallace reagiu rapidamente. Ele cravou sua presa no pé de Howard, então o esfaqueou até a morte com as presas afiadas. Naquele momento, Ally e Ted finalmente chegaram. Vendo Wallace em um estado tão monstruoso, Ally irrompeu em lágrimas. LaPointe quis matar Wallace, mas Ally o impediu. Um ano depois, Ally e Ted visitaram um zoológico. Wallace havia feito daquele lugar sua casa. Ally chamou seu nome várias vezes, mas ele nunca apareceu até que ela jogou-lhe uma cavala, seu peixe favorito. Wallace finalmente saiu para comer. Ele rasgou o peixe como um verdadeiro animal. Mas ele era realmente um animal? Ally acreditava que chorar era o que separava os humanos dos animais. Quando Wallace viu Ally, ele derramou lágrimas. Então a questão permanecia: ele ainda era